pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o 8º ano. Hoje nós vamos fazer uma revisão, tá, para o simulado com os exercícios da página do livro. Então eu vou indicar a página do livro e os exercícios que vão cair na prova. Então vamos lá. Página 272, questão número 1. O período em que Oliver Cromwell dirigiu a Inglaterra e decretou, entre outros, o ato de navegação que consolidou a marinha inglesa em detrimento da holandesa, ficou conhecido como República Puritana. Questão número 6, da página 273, tá? Vamos lá. Em 1620, algumas famílias a bordo de um navio denominado Mayflower deixaram a Inglaterra e buscaram do outro lado do Atlântico não uma terra santificada, ou melhor, não uma terra santa já identificada, mas uma nova terra prometida a ser santificada a custo de suor e devoção. Essas famílias eram provenientes da pequena burguesia de artesãos, de comerciantes e de pequenos proprietários rurais. Para eles, o trabalho honesto, a poupança e o sucesso no trabalho eram sinais da bênção de Deus, da graça e da salvação. Os adeptos dessa crença na Inglaterra eram conhecidos como, letra B, puritanos, tá? Continuando aqui, página 274. Vamos lá, os exercícios que vão cair. Número 14. Durante o governo puritano de Cromwell, foi realizado um ataque frontal aos interesses holandeses no Atlântico. Tal medida foi denominada letra B, ato de navegação. Questão número 15. O século XVII é decisivo na história da Inglaterra. É a época em que a Idade Média chega ao fim. Considerando-se que o marco tradicional do final da Idade Média é o século XV, tal afirmação sobre esse período da história inglesa justifica-se. A razão da questão correta é a letra D. Vitória da Revolução Inglesa, que aboliu direitos feudais e submeteu o rei a um poder do parlamento. Vamos lá, questão 16, página 274 ainda. Em 1646, em plena Guerra Civil, um grupo de democratas em Londres afirmou que a soberania do parlamento e sua resistência ao rei só poderia ser justificada, teoricamente, se essa soberania derivasse do povo. Assim, se o povo era soberano, então o parlamento de se fazer representante do povo. O mais pobre dos indivíduos tem tanto direito de votar quanto os mais ricos e os mais importantes deles. O texto que trata de uma revolução de um grupo político nela interveniente refere-se, letra E, tá? A Revolução Puritana e ao grupo dos leveres ou niveladores, tá? Então, ó, continuando aqui, tá? A gente só está corrigindo as páginas dos exercícios que vão cair na prova. Vamos lá. Página 283. Questão número 10. Guilherme de Orange foi proclamado rei com o nome de Guilherme III depois de ter assinado a Bill of Rights. Sobre essa limitação, é correto dizer que a questão correta é a letra E. Configura um conjunto de medidas que acabou por substituir a monarquia absoluta vigente por uma monarquia constitucional. Questão número 11.
As chamadas revoluções inglesas transcorreriam entre 1640 a 1688. Tiveram como resultado imediatos, questão letra E, o fortalecimento do parlamento e o aumento do governo, da influência dos grupos ligados às atividades comerciais. Questão número 12. As revoluções inglesas do século XVII foram meios pela qual a Inglaterra, questão correta é a letra C, destruiu os obstáculos para o avanço do capitalismo e limitou os poderes monárquicos. Questão número 14. Nos séculos 17 e 18, as revoluções burguesas convulsionaram o mundo. Com a crise do absolutismo monárquico, elas transformaram o cenário político e os regimes de governo até então presentes. Dentre essas revoluções, uma ficou famosa por ter respeitado o papel da política do rei, que continuaria sendo o chefe do Estado, ainda que tendo seus poderes reduzidos e controlados pelo parlamento. Esta revolução foi a seguinte: a Revolução Gloriosa. Dando continuidade aqui, questão 15. Sobre a Revolução Gloriosa na Inglaterra, de 1688 a 1689, é correto afirmar que, questão correta é a letra A, foi uma revolução política que pôs fim ao absolutismo, consolidando a supremacia do parlamento sobre a autoridade real. Questão 15 é a letra A. Continuando aqui, dando continuidade aqui para vocês estudarem. Para o simulado, vamos lá, página 292, questão número 2. Identifique abaixo uma ideia difundida pelo iluminismo. Letra A, que a resposta é o fim do antigo regime. Outra questão também que vai cair é a questão número 8. O iluminismo ou a ilustração foi uma corrente de ideias que teve a origem no século XVII e se desenvolveu, sobretudo, no século XVIII. O referido movimento é considerado importante por transformar a visão tradicionais do homem moderno. O iluminismo expressou a letra C, tá? Consolidação do uso da razão ou racionalismo como elemento essencial do ser humano. Questão número 9. Brasília foi inaugurada em 1960 e poucos anos depois do início de sua construção, planejada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, a nova capital do Brasil foi estruturada a partir de dois grandes eixos que se cruzaram: o eixo rodoviário, em torno do qual estão as áreas residenciais, e o eixo monumental, onde se localizam os órgãos governamentais e culturais. Em uma das extremidades do eixo monumental encontra-se a Praça dos Três Poderes. O nome dessa praça faz referência à teoria, letra E, da separação dos poderes proposta por Montesquieu, em que o executivo, o legislativo e o judiciário devem exercer os seus poderes de forma independente, equilibrada entre si. Vamos lá, continuando aqui ainda. Página 300. Questão número 8. No século XVIII, a Europa foi marcada por um movimento intelectual que configurou uma nova ordem das relações sociais no mundo ocidental. Dentre as ideias políticas e sociais do iluminismo apareceram as bases do que denominou liberalismo. Destacou-se nessa corrente
o autor inglês Adam Smith, que em 1776 escreveu uma importante obra que defendia os princípios da doutrina liberal. Vamos lá, este manual de comportamento liberal que colocava as principais princípios básicos do sistema capitalismo foi denominado letra B, a riqueza das nações. Questão número 9 da página 300. Vamos lá. Qual das alternativas a seguir apresenta apenas características associadas ao liberalismo? Questão correta é a letra E, tá? Propriedade privada, livre comércio, igualdade permanente, a lei e a mínima participação do Estado na economia. Questão número 10, da página 301. O pensamento fisiocrático na França pretendia... Questão correta é a letra A concessão de plena liberdade para exercício das atividades econômicas, resumindo na expressão laissez-faire. Questão número 11. Os pensadores do liberalismo econômico, como Adam Smith, Malthus e outros, defendiam, questão letra D, liberdade para as atividades econômicas. Vamos lá, dando continuidade aqui às nossas páginas que vão cair na prova, que vocês vão estudar. Vamos lá, página 308, a partir da questão número 8. O responsável pela transferência da capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro em 1763 foi letra C, Marquês de Pombal. Questão número 9. Em 1798 surgiu na Bahia um movimento rebelde conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, que contou com a participação das camadas sociais mais humildes. Esse movimento, letra E, defendia a abolição da escravatura e aumento da remuneração dos soldados. Vamos lá, agora a página 309, questão 10. Tem a bandeira aí, libertas, que será também. A bandeira de Minas Gerais, com as inscrições liberdade ainda que tardia, faz referência à Inconfidência Mineira, em que se defendia... Resposta, letra E, a Constituição de uma república independente. Vamos lá. Questão número 11. Em agosto de 1798, panfletos manuscritos foram distribuídos em nome do Supremo Tribunal da Democracia. Nele encontrava-se um programa político do movimento Independência, República, Liberdade de Comércio entre as nações, separação entre a Igreja e o Estado, igualdade de direito, independentemente das diferenças raciais. Análise do texto e os conhecimentos sobre o processo de independência do Brasil permitem afirmar que os panfletos manuscritos descritos no texto se relacionam ao movimento conhecido como Conjuração Baiana, letra C. E a questão número 14. Do ponto de vista social, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana se diferencia, pois, vamos lá, letra A. Enquanto a primeira apresentou um forte caráter helenista e escravocrata, a segunda foi um movimento fortemente marcado pela ação das camadas populares e do cunho abolicionista. Letra A, 14, letra A. 15. Ocorrida em 1789, foi uma das principais rebeliões ocorridas no Brasil e envolveu setores da elite intelectual
contestando o fisco e o próprio sistema colonial. Entre seus objetivos figurava a proclamação da República e a fundação de fábricas. Trata-se da questão B, Inconfidência Mineira. Vamos lá, dando continuidade aqui, tá? Vamos lá. Página 316, tá? Questão número 6. Identifique os tipos de transporte que foram fundamentais durante o processo de revolução industrial. É a letra A, transporte marítimo e transporte ferroviário. Questão número 7, da página 316. Durante a primeira Revolução Industrial, no século XVIII, os setores da economia que mais sofreram modificações e que incorporaram mais invenções tecnológicas foram os, letra B, têxteis e de transporte. Questão número 8. Sobre a Revolução Industrial, pode-se afirmar que foi um movimento contínuo, transformador da sociedade no âmbito socioeconômico, que se desenvolveu em fases que alterou profundamente o modo de vida anteriormente conhecido. Acerca deste assunto, assinale a alternativa correta. A correta é a letra A. A era agrícola e de manufaturas domésticas foram superadas com a introdução de uma revolução tecnológica industrial que alterou os meios de produção e, consequentemente, alterou as relações de trabalho. Questão número 9. Sobre o processo de cercamentos que ocorreu na Inglaterra e as suas relações com a Revolução Industrial, é correto afirmar que, letra E, contribuiu para o adesamento populacional das cidades e a constituição de uma grande reserva de mão de obra. Vamos lá, questão número 10. A indústria artesanal, na qual o artesão era dono da oficina e dos instrumentos de trabalho, foi substituída, já ao longo do século XVI, pelo sistema manufatureiro doméstico. Sobre este assunto, pode-se afirmar que, resposta, letra A. No primeiro momento, o mercado capitalista fornecia a matéria-prima ao artesão que ainda era dono do processo produtivo. Tá? Então a questão 10 é a letra A. Então vamos lá, assim terminou. Então, pessoal, essas questões que eu acabei de corrigir agora vai ser as questões que vocês vão estudar para o simulado, para a prova, tá? E vocês vão estudar aí, e é isso que aí a gente vai cobrar aí no simulado, tá? Então estudem, não deixem de estudar, que isso é importantíssimo, tá? E assim eu espero que vocês aí tirem logo nota 10, né? Que vocês são muito espertos. Pessoal, então a gente fica por aqui, não esqueça de estudar e até a próxima videoaula. Tchau!